Olá, boa tarde a todos e a todas. Deixa só chegar. Agora só uns segundos para estarmos todos aqui online. Acho que podemos avançar, não sei se falta mais alguém. Acho que estamos todos. Ok. Ora, como sabem, hoje estamos a promover um debate sobre violência no namoro, organizado pela União Antifascista Portuguesa e pelo Núcleo Santa Maria da Feira. Temos algumas convidadas aqui connosco para nós nos elucidar melhor sobre este problema. Passado isto, vou-vos ler aqui um breve texto para nos tentar enquadrar sobre aquilo que a gente vai falar. Ora, portanto, num dia em que, por tradição, se trocam flores e juras de amor eterno, não podemos esquecer o fenómeno da violência no namoro. No âmbito do projeto nacional Artemis Mais Jovens Protagonistas na Prevenção e na Igualdade de Género da UMAN, foi apresentado o Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro 2020. E os dados partilhados devem deixar-nos, a todos e a todas, preocupados e preocupadas. Segundo este estudo, realizado com alunos e alunas do 7º ao 12º ano de escolaridade, 58% de jovens que namoram ou namoraram reportam já ter sofrido pelo menos uma forma de violência por parte do ou da atual ou ex-companheiro ou companheira, e 67% de jovens considerando como natural alguns comportamentos de violência. O estudo aponta para que a elevada prevalência e legitimação de formas específicas de violência, como a violência psicológica, aquela exercida através das redes sociais, ou as atitudes de controlo e, sobretudo, essas formas de violência em vestuários e atos de convívio, entre outros. Portanto, deixemo-nos de flores e falemos das diferentes formas de violência no namoro. Pronto, agora vou-vos dar aqui apresentar um bocadinho das nossas oradoras que aqui estão connosco hoje. Via começar pela Emília, que é da Associação Mulheres de Braga, e tenho uma pergunta depois de fazer a sua apresentação, e é a seguinte questão: como surgiu a vossa associação, esta Associação de Mulheres de Braga? Que ajudas oferecem a quem vos procuram? Quais os maiores desafios e obstáculos que encontram no terreno na solução de casos de violência no namoro? Não sei se quiser começar. Olá, boa tarde. Eu sou a Emília, como a Juliana já disse, a Emília Santos. A nossa associação, antes de existir, existia um grupo espontâneo no Facebook, devido à morte de uma mulher em Braga, às mãos do seu ex-companheiro, a Gabriela. Não sei se já ouviram falar nesse assunto, em que teve uma morte trágica, depois de confiar novamente nas palavras que ele dizia, que ia voltar tudo ao normal. Continuaram a ter uma relação próxima. Penso que já andariam novamente às escondidas dos amigos e dos filhos. Um belo dia ele foi buscá-la para passear, para fazer uma caminhada, e isso matou-a. E foi-se entregar à polícia após isso. E a revolta, como foi tão perto e foi na cidade, eu e outra amiga minha, a Anabela Ataíde, que já não faz parte do grupo, nem da associação, por motivos profissionais, resolvemos fazer então um grupo que se chamava Mulheres de Braga, simplesmente, onde surgiram imensas mulheres, só mulheres. Neste momento somos quase 20.000 mulheres, e a associação a posteriori. Porquê? Porque, apesar de sermos um grupo de Facebook, um grupo espontâneo, tínhamos muitos pedidos de ajuda e pessoas que nos pediam soluções, apenas às vezes ouvir um desabafo
um empoderamento, tinha ali muitas situações estranhas, então resolvi, eu, através até das redes sociais, pedi ajuda a psicólogos, a assistentes sociais, a pessoas que tinham interesse neste projeto para me ajudar, realmente foi bom, apareceram cerca de 20 e tal profissionais nesta área, e juntámos-nos e no dia 14 de fevereiro, precisamente hoje, fazemos um ano em que está formada. E foi assim que o grupo surgiu e depois a associação. A associação, o que é que ela oferece? Oferece todo tipo de apoio, não podemos fazer mais devido ao confinamento, restringiu-nos aqui em alguns aspectos, por exemplo o espaço físico, que já está pronto a abrir, já tem as obras concluídas, está tudo concluído, temos o apoio da Câmara, temos o apoio de alguns construtores e está pronto. Falta agora realmente o espaço físico, mas, no entanto, todos os dias eu tento ajudar, porque me procuram, não é? E curioso ou não, esta semana bastantes pessoas com violência no namoro, homens também, não só mulheres, mas mais mulheres, como é lógico, o que é que eu faço? O que é que nós damos como apoio? A parte psicológica, temos uma psicóloga que me ajuda, e temos a parte jurídica, também tenho advogados a trabalhar comigo, e quando é realmente um caso, tenho a polícia, a PSP, trabalho com o agente Mário, que é impecável aqui em Braga, infelizmente é o único polícia que tem o curso feito na UMAR, de violência doméstica, é o único que se interessou realmente pelo caso e formou-se, tem uma formação da UMAR, e é com ele que eu geralmente encaminho as vítimas, ou vou ter com ele e com as vítimas para lhes dar um bocadinho de empoderamento, ou seja, qualquer miúda que me procura, ou rapaz, que precise de apoio, de ser levado até à polícia, eu vou com eles, para eles não se sentirem à vontade e sozinhas, e depois tenho lá o agente Mário que me ajuda, e hoje, agora tenho outro que é o agente Pinto, que também, Pires, peço desculpa, que também é uma pessoa que está bastante sensibilizado para a causa, eu acompanho-os até à polícia. Quando existe a queixa e são atribuídos os estatutos de vítima, aí sim, também trabalho com uma pessoa da Segurança Social que trabalha comigo, pediu à Segurança Social, portanto ao trabalho dela, que é a Segurança Social, para trabalhar connosco, eles aceitaram, e para arranjar advogado de um dia para o outro, se for preciso, nós temos advogado para as vítimas, embora eu tenha as advogadas que estão connosco para a primeira abordagem, que é importante, porque são, muitas vezes as vítimas fogem, porque têm medo de não ter apoio, não sabem aquilo que têm direito, e então mesmo sendo namorados, o receio, a chantagem psicológica, a chantagem com os familiares, isso tudo é preciso elas terem ali um abraço aberto, não é? Para se poderem empoderar e aí sim seguir com as queixas. Infelizmente há cada vez mais, eu não sei, eu pensei que as coisas iriam melhorar, mas não. Então o importante era, antes da pandemia, a gente andava pelas escolas, eu andava pelas escolas a fazer o teatro oprimido e a transmitir um bocado o que era a violência no namoro, porque a maioria não reconhecia o que era a violência no namoro, achava, normalizava certas situações, portanto eu continuo a dizer que é importante as sensibilizações e desconstruir o que é normal. E pronto, posso passar a palavra, acho que já respondi a tudo, não é, Juliana? Sim, sim. Pronto, também para quem nós estamos a seguir, já um bocadinho não referi, mas nós estamos no Facebook, na páginas de quem está a promover este debate, e portanto depois das nossas apresentações será-se as perguntas do nosso público, se assim achar pertinente colocarmos. E então eu ia passar agora à Marta, que pertence ao MAR de Braga, e a minha questão seria: o que é a violência no namoro? Bom, eu na verdade pretendia responder a essa questão mais no fim da minha intervenção, uma vez que eu tinha pensado trazer para aqui, para o debate, mais uma análise social e política que legitimam as violências de género que depois desembocam na violência no namoro. Ou seja, permitas-me
que faça um preâmbulo antes de chegar aí, pode ser? Força! Pronto. Então, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui. E como dizia, o que tenho programado a trazer para este embalo, para este debate, é uma análise que contextualiza a nível social as violências a que somos subjugadas. Somos, nós mulheres, subjugadas mais do que os homens, pelo menos é isso que os estudos nos revelam. E faço isto por duas razões. Primeiro, porque compreendo, e o Mário compreende, né? Compreendemos que as violências que vamos sendo submetidas, elas não são fruto do azar ou das más escolhas que fazemos, mas são, isso sim, um subproduto de uma sociedade que se alicerça segundo várias estruturas de exploração, dominação e opressão, todas elas derivadas do capitalismo, que tem a sua vinculação com a sociedade patriarcal ou o sistema patriarcal. Segundo, primeiro isto, e segundo, porque apesar de estarmos a debater a violência no namoro, tendo em conta o nosso contexto e as nossas práticas de atuação nacional, é importante refletirmos de que forma é que o pensamento hegemónico legitima, naturaliza e reproduz as desigualdades e as opressões, sejam elas de raça, de género ou de classe. Isto porque eu nunca sou só mulher. Eu sou mulher, mas eu depois tenho outros lugares de pertença que me fazem ser um sujeito mais suscetível ou menos suscetível à violência, seja nas relações de intimidade, seja na própria sociedade, que também ela acaba por ser violenta. Isto porque eu sou mulher, mas tenho um lugar de pertença quanto à raça, tenho um lugar de pertença quanto à classe social que ocupa, quanto à minha orientação sexual e quanto, por exemplo, quanto à minha orientação sexual e quanto, por exemplo, se tenho ou não diversidade funcional, ou seja, se tenho ou não algum tipo de patologia ou de deficiência do ponto de vista cognitivo ou muscular que me tornam mais ou menos vulnerável às situações de violência. E isto porque, pronto, portanto, de que modo é isto porque é importante nós pensarmos globalmente, então para depois podermos agir localmente. E agora só para toda a gente esteja a par daquilo que há bocado falei, se calhar de um palavrão que é patriarcado ou sistema patriarcal, convém se calhar antes de mais explicar o que é que eu entendo, ou dizer o que é que eu entendo por, e o que é que nós, feministas, entendemos como sistema patriarcal ou patriarcado, que é este termo, ou esta expressão diz respeito à estrutura social segundo a qual o mundo, tal e qual como conhecemos, se organizou e onde a figura de homem e onde a noção de homem e a figura masculina hegemónica, portanto, o homem branco, cis, heterossexual e com nenhum tipo de diversidade funcional, representa o poder, o privilégio, o domínio e a autoridade. E a autoridade nos mais variados contextos. E isto está patente nas mais diversas parcelas da nossa vida cotidiana, sejam elas estas instituições de poder, como são, por exemplo, os tribunais, ou seja, não é por acaso que há tanto agressor que acaba por ser absolvido, porque esta imagem, esta noção hegemónica de masculinidade, ela perpetua em toda a estrutura social, mas depois também do ponto de vista cultural, da forma como nós nos definimos
enquanto homens e mulheres, acabando por subalternizar tudo aquilo que não cabe nesta noção hegemónica de homens. E o que é que não cabe? Somos nós, as mulheres, e são as masculinidades não hegemónicas. Por exemplo, um homossexual não cabe nestas noção hegemónica de homem, um homem trans não cabe, etc. Um homem negro não cabe nesta noção hegemónica e alvo também de outras agressões, mas concentramos aqui na questão da violência. Isto para dizer que, na verdade, a origem, a sociedade define o que é ser homem e ser mulher a partir dos papéis de género que nos imputam. E a nós mulheres é-nos legada a questão da produção, por um lado, e da reprodução. E aqui a reprodução tem não só a ver com a nossa questão de parir, não é? De ter bebés e, portanto, produzir a nova mão de obra futura, mas também a reprodução da força de trabalho, porque ainda hoje somos nós que cuidamos da casa, alimentamos os nossos maridos e os nossos filhos, e isso também nos fragiliza, porque nós somamos à nossa jornada de trabalho a dupla e a tripla jornada, e isto acontece não só nas mulheres adultas, mas também na criança menina. A criança menina muitas vezes é convocada pelos pais a arrumar o próprio quarto, enquanto que, se calhar, o irmão, o rapaz, não, porque tem a irmã, a rapariga que acaba por fazer essas tarefas. E, portanto, nós, meninas, crianças meninas, e nós, crianças meninos, vamos sendo educados e crescendo nesta noção de que os meninos não choram, as mulheres são mais frágeis, são mais fracas, e vamos produzindo e vamos aliviando estas discriminações e estas desigualdades da compreensão que temos daquilo que é ser homem, que é ser mulher, que depois levamos e isto para as nossas relações de intimidade e, portanto, para as nossas relações afetivas, relações amorosas ou interpessoais. Ou seja, não é possível falar-se sobre a violência no namoro se não falarmos antes da violência de género, porque uma coisa leva à outra. Se eu sou educada e se eu cresço numa sociedade que me diz, que ensina ao homem que ele não pode chorar, que ele tem que ser duro, que ele não pode ser traído, porque se for isso vai ser uma desonra, vai alimentando aquilo que nós chamamos de misoginia, não é? Que é quase que um ódio não declarado ao ser mulher, não é? E portanto isto depois acaba por minar as relações amorosas, porque o que está muitas vezes na base, até porque a violência no namoro, nas relações de intimidade, na violência doméstica, o ato último é o bater, mas depois há muitos estágios que têm que se percorrer até chegar lá. Coisas que são naturalizadas, como por exemplo o controle dos passos, o controle das palavras passes, ou a partilha. Se não tens nada a esconder, porque é que não me dás a tua palavra passe? Não vais assim vestida. E tudo isto vai minando as relações. E vamos cedendo ou não vamos cedendo, isto depois vai. Portanto, o que é importante, acima de tudo, é educar para a igualdade, e todos nós, enquanto sociedade civil, enquanto mães e pais, ou não só, ou cidadãs e cidadãos,
temos a obrigação de educar para a desconstrução desses estereotipos de género, porque é isto que acaba por nos levar depois a uma compreensão de que uns são diferentes dos outros e precipitar as situações da violência. E penso que era mais ou menos isto que eu tinha para falar. Ok, acho que já está a pergunta que eu cheguei a fazer, acho que Sim, já claro. está respondida e acho que está mais que elucidada a questão do que é a violência no namoro, não é? Pronto, e a seguir ia passar para a Alicia, não sei se queres, Alicia, que é da Artemis, não sei se queres fazer também um bocadinho como a Marta fez, que primeiro inicialmente dar a tua visão e o teu contributo e depois se te faça diretamente a pergunta. Não sei como queres fazer. Sim, eu preparei também uma pequena apresentação, então acho que eu posso começar intervindo e aí depois a gente faz a pergunta, pode ser? Ok, estás à vontade. Então tá. Bom, primeiro agradecer também o convite e a todas que estão aqui presentes. Emília, obrigada pelo seu contributo. Marta, é sempre incrível te ouvir, não tem como. E é isso. Bom, sobre esse tema da violência no namoro, eu venho hoje também não só como ativista da UMAR aqui de Braga, como técnica do projeto Artemis+, que é um dos projetos da organização. E então eu venho apresentar um pouquinho do estudo nacional da violência no namoro, que o Artemis faz todo ano, e também da campanha que a gente lançou na última sexta-feira no âmbito do Dia dos Namorados e das Namoradas. Para contextualizar um pouco assim, o que é o Artemis é um projeto de prevenção primária da violência de gênero e de promoção dos direitos humanos e da igualdade de gênero. A gente tem base em princípios feministas e em princípios freirianos, e a gente trabalha muito com a arte, seja música, poesia, teatro, enfim, isso depende muito da escolha também das turmas, mas vou explicar. Então, a gente trabalha em escolas com diferentes faixas etárias, diferentes turmas, em diversos locais do país. A gente tem um projeto sendo implementado atualmente em Braga, no Porto, em Coimbra, na região autônoma da Madeira também. E a ideia é justamente essa, a gente está em diversas faixas etárias, em diversos locais do país, gostaríamos de estar em mais lugares, justamente pela importância do tema e da importância de se, como a Marta já tinha adiantado, de se educar nesse sentido, né? Não, o nosso trabalho é em escolas, mas a sociedade no geral. Bom, então, de uma forma geral, a gente acompanha as nossas turmas durante 3 anos, a gente tem essa ideia de uma intervenção continuada, até para se alcançar a prevenção, e para além das turmas, a gente acaba por envolver e busca envolver também a comunidade educativa no geral, justamente para ampliar o nosso escopo, a nossa proposta, os nossos objetivos. Então, a gente busca uma educação para a igualdade, uma educação para a cidadania, a gente foca muito no protagonismo, dessas crianças e dessas jovens ou desses jovens. A gente quer sempre que as coisas partam e que as reflexões partam dos alunos e das alunas, porque a partir disso a gente começa a refletir e a mudar as atitudes e comportamentos violentos que vão ter por base aquilo que a Marta também adiantou, as relações históricas de poder desiguais, os estereótipos, os papéis tradicionais que a sociedade impõe para a gente, com base no ser homem e no ser mulher, né? Nesse binarismo de gênero. Então, é isso. Desculpa, nessas turmas, a gente sempre parte do protagonismo deles, inclusive na escolha dos temas que a gente vai conversar. Então, a gente pode trabalhar sobre violência no namoro, violência sexual, violência doméstica, sobre as orientações sexuais, sobre as identidades de gênero, enfim, sobre os assuntos
que surgirem e que forem propostos. Geralmente a gente faz uma votação para ver o que vai ser trabalhado. Bom, é mais ou menos isso. Eu não sei se eu me faço entender assim, com a dinâmica do projeto. A gente tem sessões quinzenais, enfim, é incrível. Mas uma outra vertente também do projeto é o Estudo Nacional da Violência no Namoro, que desde 2017 acontece. Aí a gente procura a gente vai em todos os distritos do país e nas regiões para fazer uma análise, uma pesquisa com jovens entre 11 e 21 anos, mais ou menos, que vai ali do 7º ano até o 12º ano, que seja do ensino regular ou profissional, e a gente vai tentar perceber a legitimação de alguns comportamentos e a vitimação de outros nas relações de namoro. E aqui a gente pensa em relação de namoro, aquelas que podem ser, aquelas relações afetivas que podem ser mais formais, podem ser menos formais, podem ser atuais ou passadas, inclusive, e também independe de orientações sexuais. Bom, e aí é isso. A gente procura, então, através desse estudo, aferir a prevalência de determinadas atitudes e perceber melhor a realidade para a gente poder intervir melhor também. Então, como eu disse, desde 2017 a gente faz essa pesquisa, a gente passa um questionário anônimo que responda, enfim. E só que esse ano, com toda essa loucura que a gente está vivendo, a gente não conseguiu ir nas escolas para fazer, porque é uma coisa presencial, que a gente passa os questionários, a gente não conseguiu ir, porque sim. E então a gente usou o material, o Estudo Nacional da Violência no Namoro de 2020, e resolvemos fazer uma análise geográfica sobre os indicadores da vitimação e da legitimação da violência. Aqui é sempre importante falar que essa análise geográfica não tem um objetivo de comparar os índices entre os distritos e as regiões de Portugal. Até porque as amostras de cada distrito são diferentes, os números são diferentes, então a gente não quer comparar, a gente quer sim apresentar um diagnóstico, isso também já era uma coisa que vinha sendo pedida para a gente, mas a gente quer sim apresentar um diagnóstico para que a gente possa ver, olha, é real e a gente pode... Desculpa. É real e a gente precisa intervir de uma forma cada vez mais adequada em relação a isso. Eu, depois da minha intervenção, vou tentar enviar os links, tanto a infografia da violência no namoro de 2020, tanto a desse ano, essa por regiões. Eu vou tentar pedir para alguém divulgar aqui o acesso para vocês poderem ver melhor os dados, enfim. Dentre outras coisas, assim, os resultados apontam para o controlo, e aqui a gente pode pensar no isolamento social, no controlar com quem fala, com quem anda, com quem encontra, ou no uso de determinadas roupas, por exemplo. Acho que a Juliana também na abertura referiu isso. Enfim, comportamentos de controle são os mais legitimados pelas jovens e pelos jovens na maior parte das zonas de Portugal. E no geral, assim, de uma forma geral, o controle é aquilo que é mais legitimado. Mas também outras formas de violência nos chamam a atenção, isso depois vocês podem consultar melhor na infografia, tanto em relação à legitimação quanto à vitimação. Logo que eu consiga, então, eu partilho isso com vocês. Mas, além disso, a gente resolveu fazer a campanha do Bem Me Gosta, Mal Me Gosta. Essa campanha surgiu no núcleo da Umar Braga, já tem um tempo, e depois de amadurecida, enfim, a gente propôs e a gente fez uma parceria com o Artemis Mais, que é o projeto do qual eu faço parte, e o Projeto Viva também, que é um projeto mais direcionado à intervenção na violência sexual, principalmente pela importância do tema e da importância da necessidade da gente criar materiais pedagógicos para sensibilizar, para prevenir e para educar
crianças, adolescentes e jovens, para uma mudança de atitudes em relação a esses comportamentos de violentos, né? Então, antes de continuar, eu acho que também, na verdade, eu já referi isso, sempre gosto de falar o que é a relação de namoro, mas já falei, aquela questão mais ou menos, como se diz, formal ou independente de orientação, mas isso já foi referido. E voltando, então, para a campanha, a ideia do bem me gosta, mal me gosta, eu vou tentar partilhar a tela com vocês para mostrar um dos cartazes. Mas a ideia do bem me gosta, mal me gosta, ele vem o objetivo é fazer justamente um jogo de palavras com bem me quer, mal me quer, que é algo que está muito no nosso coletivo, no nosso imaginário coletivo, é um patrimônio que a gente tem. Desde pequenos a gente tem isso, a ideia da florzinha, do tirar e falar o bem me quer, mal me quer. Então, a gente pega essa ideia e é justamente por essa força que tem. Há muitas outras coisas também que são trabalhadas nesse sentido. Então, eu vou tentar partilhar para ilustrar e falar um pouquinho da campanha. Acho que está aqui. Vocês estão vendo? Sim? Sim, estamos a ver. Então, a ideia da campanha num primeiro momento, obrigada, Juliana. Num primeiro momento, então, a gente coloca uma frase que é comum, muitas vezes, de se ouvir. Por exemplo, como é que eu não consigo? Pronto. Já te disse que não vales, já te disse que não é assim, não vales mesmo nada. E aí, logo depois, a gente coloca a ideia da gente se indagar. Se eu escuto essa frase, se a pessoa me desvaloriza dessa forma, não aceita a minha opinião, ela bem me gosta ou ela mal me gosta? O que está acontecendo? E aí depois o Artemis indica, a gente indica, se a pessoa bem te gosta, ela não vai te insultar, ela conversa com você, ela compreende o seu lado e ela te apoia, ela não minimiza aquelas suas ideias, enfim. E como esse exemplo, a gente está lançando durante essa semana vários outros exemplos que se relacionam com a violência sexual, com a violência física, com a violência psicológica, também com os ciúmes, porque o ciúmes é uma coisa que é muitas vezes naturalizada e tido como sinônimo de amor, ou então usado para desculpabilizar o ato, a agressão. Então, e depois a gente, para terminar o cartaz, vem um outro, que deixa eu tentar passar. Exatamente, que é esse, que a gente põe um número, então, com base no estudo nacional, para trazer uma concretude para a campanha. Por exemplo, sabias que 25% das jovens dos jovens entre os 11 e os 21 não consideram violência no namoro serem insultadas ou insultados pela namorada ou pelo namorado durante uma discussão. Então, deixa eu parar aqui, só um minuto. Acho que parou. Então, a ideia é isso, é fazer essa reflexão, é propor uma resposta, enfim, sobre a temática. E, embora seja direcionada, até a linguagem é mais próxima, a gente trabalhou com algumas turmas isso, embora a linguagem seja mais direcionada, a campanha seja mais direcionada a adolescentes e jovens, acho que, num geral, assim, a ideia é a gente sensibilizar toda a gente, porque ninguém está isento de viver relação abusiva, ninguém está isenta de presenciar coisas, de ser espectadoras ou espectadores de situações, e aí a gente precisa alertar para que a gente pare com essa legitimação e para essa continuidade de comportamentos violentos. Acho que é isso. Não sei se eu consegui trazer ideia, assim, mas acho que é isso. Tem um trabalho interessantíssimo, não é? A parte pedagógica dentro das escolas e dos mais novos terem uma percepção
daquilo que é violência, que às vezes um tanto camuflado e a gente nem se apercebe muito bem de onde é que está a pisar e onde é que está a entrar. A minha questão, a nossa questão era mais no sentido de se queres falar alguma coisa sobre a leitura dos recentes dados estatísticos sobre a violência doméstica, não sei se queres complementar mais alguma coisa sobre isso, se queres... Juliana, acho que é falar que é isso, se eu conseguir partilhar, eu gostava de deixar esse material para vocês, é um material de fácil consulta, mas é aquilo também que você já tinha adiantado na abertura do encontro, que é o controle, isso com base no estudo de 2020, mas também se a gente fizer uma análise longitudinal, a gente também chega nessa ideia que o controle, como a gente já tinha adiantado, é uma das formas de legitimação de violência que mais nos chama a atenção. E dentro do controle, o entrar nas redes sociais sem autorização é uma das coisas que mais saem. E 67, você também falou isso, 67% dos jovens e das jovens não considera violência no namoro pelo menos um dos comportamentos que foram questionados no estudo, no questionário. E é um índice muito alto. Dentro desses 67%, dentro das pessoas que legitimam algum ato de violência, a gente observa que entre os rapazes essa legitimação é maior do que entre as raparigas. Agora, por um outro lado, em relação aos indicadores da vitimação, como você também adiantou, 58% das jovens e dos jovens que já namoraram, e aí a vitimação é em quem já teve alguma relação, e a gente explica isso quando a gente vai apresentar o questionário, reportaram terem sofrido algum dos comportamentos de violência que são questionados. E aí a gente observa que em relação à vitimação aparece mais a violência psicológica. E, enfim, como, por exemplo, insultar durante uma discussão ou uma zanga, como aquele exemplo que eu acabei de mostrar aqui. E aí, quando a gente pensa os índices de vitimação, a gente vai pensar justamente o contrário, que as raparigas ocupam uma mancha maior no índice de vitimação do que os rapazes. Também por todo aquele contexto que a Marta estava explicando para a gente, contando, partilhando, em relação ao que baseia a estrutura que está por trás dessa violência de gênero, né? E acho que é isso, assim. Eu trouxe mais esses dados gerais de 2020, mas depois vocês podem consultar também o por região, caso seja de interesse. Aqui em Braga, por exemplo, o controle continua sendo um dos mais legitimados, a perseguição e a violência sexual também. A violência sexual na intimidade é uma coisa muito interessante, mas porque a gente tem sempre os mitos que giram em torno da violência sexual e a gente acaba por muitas vezes não refletir que isso pode acontecer e acontece muito mais por pessoas que a gente conhece ou que a gente tem algum tipo de relação. Isso foi agora uma parte. Mas é isso. Depois eu partilho os estudos, porque também ficar lendo porcentagens aqui acho que acaba por se tornar um pouco cansativo. Ok, só para dizer, Alicia, e as restantes que nós já colocámos parte deste material, já está a ser divulgado nas nossas páginas, nós já fomos aí, nós vimos aqui o vosso site e já estamos a partilhar alguns desses materiais nas nossas páginas. Depois, se quiseres, portanto, acrescentar alguma coisa que vejas que seja essencial, é só nos mandar pelos nossos canais que nós também fazemos essa divulgação. Ótimo, obrigada. Se a gente põe no Google também, às vezes, Estudo Nacional Violência no Namoro, MAR, Artemis, 2020 ou 2021, a gente chega lá. Ok. Ou nas nossas páginas também, nas redes sociais do Artemis. Sim. Bem, eu ia passar à nossa próxima oradora,
à Graciela. Não sei se queres, Graciela, se queres és mestra em comunicação, arte e cultura. Não sei se queres fazer um bocadinho com as nossas restantes convidadas. Primeiro, introduzir um bocadinho a tua visão e depois a gente passa para esta perguntazinha que a gente tem para colocar. Graciela, tens que colocar isso. Pode fazer a pergunta direto que eu já respondo, faço intervenção de uma vez só. Ok, pronto. Dado que és da área da comunicação, pronto, a nossa pergunta é mais direcionada para esse campo, que é como é que os mídias contribuem para a manutenção dos relacionamentos abusivos e violência no namoro. Por isso que eu falei, faz logo a pergunta, porque eu acho que vai complementar tudo. Todas as oradoras já falaram. Sim. Boa tarde, obrigada. Essa pergunta, na verdade, eu fiz para as mulheres que eu entrevistei no meu mestrado. Eu tive a oportunidade de entrevistar mulheres que vivenciaram relacionamento abusivo. Ou seja, são mulheres que não tiveram o famoso final feliz, aquilo que nós estamos acostumados a ver. E eu vou compartilhar algumas pouquíssimas respostas que eu tive dessas mulheres, porque eu fiz questão de perguntar, só que eu não perguntei com essas palavras, eu perguntei de outra forma. Eu perguntei, você já se viu representado alguma vez em alguma música, novela, filme? Alguma vez você já viu a sua história ser contada? Ou hoje você assiste, enfim, qualquer produção cultural com outro olhar depois disso que você vivenciou? E eu tive respostas bem interessantes. Mas, antes de falar dessas respostas, assim, eu acho que é legal nós conseguirmos... Não seria inédito eu falar tudo isso que vocês já disseram, que nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal, sexista, que, a grosso modo falando, são os homens que comandam o mundo. Se são os homens que comandam a nossa sociedade, então eu posso dizer que quem escreve, quem produz as nossas representações, esse ser feminino, esse estereótipo feminino que nós assistimos, são os homens. Nós aprendemos o que é ser mulher pelo olhar dos homens. Nós, mulheres, nós assistimos outras mulheres sobre a perspectiva masculina. O que é ser mulher, ou como ser mulher, é algo que nós aprendemos, como vocês mesmos disseram, os papéis sociais que nos apresentaram. As características pessoais que nós mais... que aquilo que foi reforçado durante a nossa vida inteira, são as características pessoais, físicas e comportamentais desejadas nas personagens femininas, são sempre relacionadas à subjetividade, que é aquilo que se espera de uma mulher socialmente. Nós podemos dizer que quase sempre nas histórias, as mulheres elas esperam ser salvas por algum homem, ou quando elas são, essas mulheres são heroínas, são mulheres fortes, elas precisam, elas vêm para salvar um homem, mas ao salvar esse homem, ela se desfaz. Né? Ou elas se casam e a história delas acaba, ou então elas quase que se matam para salvar alguém. Nos ensinaram que o correto é ter alguém. As histórias só terminam quando nós temos alguém, o que é legal, ok. A questão é que tem muita gente que está se sujeitando a muita coisa para ter alguém. Isso nunca é trabalhado. As personagens heroínas, que são o centro de reabilitação social de um homem, eu me lembro da A Bela e a Fera, eu acho que é Aurora o nome dela. O desenho A Bela e a Fera, ele vem com uma mensagem super bonita, a importância da beleza interior, porque ela reconhece a beleza interior que ele tem. Só que ela é bonita, ela é bela, ela é jovem e ela é linda. Ela tem que trazer isso. O desaprender, que é o que nós, agora, com o nosso conhecimento, que a gente tem assim, poxa, isso que eu estou assistindo, isso não é legal, isso não é correto, isso não está tão certo. Esse desaprender ele é difícil, porque no fundo é muito mais fácil você aprender alguma coisa nova do que você desaprender aquilo que você viu a vida inteira. Se eu não me engano, foi em 2017, a revista Science, se eu não me engano,
ela fez um artigo onde ela mostra que meninas a partir de 6 anos de idade já se sentem menos inteligentes que os meninos. Se com 6 anos de idade, crianças, meninas, já conseguem ter essa ideia, eu fico pensando, o que os professores ou os pais estão lendo em casa para essas crianças, para elas entenderem isso? Quais são os joguinhos que elas têm que elas já conseguem entender isso? Quais são os desenhos ou quais são os programas que se assiste onde já consegue se ter essa ideia de que talvez os meninos sejam melhores? E se eles são melhores, então cabe a mim ficar quieta e aceitar qualquer coisa que eu venha receber. O perigo maior disso tudo está exatamente quando se fala das relações, dos relacionamentos. Porque nos roteiros das histórias de amor, os relacionamentos abusivos, eles são naturalizados. E muitas vezes isso não é com tanta clareza. As obras, elas contribuem, sim, para a manutenção da violência, e no caso das relações heterossexuais, da violência de gênero. Nos foi ensinado que quem ama perdoa, quem ama sofre, a verdadeira história de amor ela tem que ter sofrida, porque a verdadeira história de amor você tem que morar em Lisboa e o outro mora no Rio de Janeiro, e aí sofre para ficar juntos, porque se for normal, eles não serão felizes para sempre se eles não sofrerem esse turbilhão que precisa dar o fogo do amor. Costuma-se dizer que a arma do patriarcado é o amor romântico, que nos faz acreditar que nós, mulheres, nós somos livres para escolher. Mas não é bem assim, porque os filmes, pelo menos que eu assisti, quando as personagens femininas elas têm a oportunidade de escolher entre a carreira e o amor, ou, sei lá, se mudar para outro país para fazer um curso, mas vai deixar o grande amor, elas escolhem o amor. Nos ensinaram a escolher, disseram que nós somos livres para escolher, mas no fundo nos ensinaram a escolher alguma coisa. Se me permite um achismo, e assim, realmente é um achismo meu, eu acredito que se as grandes indústrias de entretenimento, aquelas que são responsáveis pela a música popular, filmes, novelas, seja lá o que for, se elas tivessem criado a cada 4 ou 5 anos, pelo menos uma única personagem que seja, que dentro da história dela, ela identificasse que ela estava num relacionamento abusivo e conseguisse sair desse relacionamento, é possível que em mais ou menos 40 anos nós tivéssemos cerca de 8 a 10 personagens como referência para nós. Eu brasileira, Brasil, que é um consumidor de novelas, eu fico imaginando se a cada 8 anos uma única novela tivesse uma única personagem que fosse, não precisa ser a personagem principal, mas uma novela que trouxesse uma personagem que vivenciasse o relacionamento abusivo, que conseguisse com clareza identificar esse relacionamento e saísse. Eu teria em 40 anos mais ou menos 10 exemplos de mulheres. E é provável que se nós no Brasil tivéssemos mais exemplos dentro da nossa cultura, hoje o Brasil não teria essa vergonhosa marca de ser um lugar onde a cada 2 minutos uma mulher sofre uma agressão. E não é uma agressão por um desconhecido. Eu estou falando há menos de 10 minutos, algumas mulheres já sofreram agressões. Nós estamos falando de agressão do seu companheiro. E muitas vezes esses dados são contabilizados só na agressão física. Isso que vocês disseram sobre a Alicia, quando comentou agora sobre considerar muitos não consideram um comportamento violento, um comportamento inapropriado. Eu entrevistei mulheres que costuma ser pior. Além de não identificarem, elas valorizavam. Como, por exemplo, eu entrevistei uma mulher onde o namorado dela ligava para ela de 10 em 10 minutos. Ele precisava ter a certeza em todos os passos que ela dava. E ela pensava, que sorte a minha, que sorte que eu tenho um namorado presente. Só quando ela se separou dele é que ela conseguiu ver que ela pensava, porque ela não conseguia pensar. Ela não conseguia refletir. Era ele que fazia tudo. E ela ouvia isso das amigas dela. Que sorte a sua, você tem um homem, eu não tenho.
Então, eu ouvi muito, quando você falou sobre a violência sexual, eu entrevistei uma menina, 27 anos, onde ela tem, agora ela tem um problema que ela está fazendo um trabalho com uma psicóloga, onde ela não aceita que nenhum outro homem toque nela, porque ela sofreu tanta violência sexual que ela não entendia que era violência sexual, porque o que ela ouvia do namorado dela era: eu sou teu namorado, eu sou homem, e se eu tenho uma namorada é para fazer o que eu quero. Um dia ele machucou tanto ela que ela foi na ginecologista, e a ginecologista passou um remédio para ela e falou: sem relações sexuais durante 30 dias. E ele não aceitou. Ele não aceitou, ele falou: como eu tenho uma namorada e eu não vou ficar sem sexo durante 30 dias? E ela não conseguia, na época, perceber o quão absurdo, o quão ridículo isso era. Por isso, parece que, mesmo estando em 2021, isso precisa ser dito, isso precisa ser falado. Sobre algumas respostas que eu ouvi, não me prolongando, porque eu já passei de 10 minutos, eu não sei se vocês conhecem aquele filme Me Before You, daquele rapaz que fica numa cadeira de rodas, que ele está doente e a família procura alguém para cuidar dele. Se eu não me engano, a tradução, pelo menos para o Brasil, era Como Eu Era Antes de Você. E eu recebi uma das respostas da Dália, de 27 anos, obviamente são todos nomes fictícios. Ela me respondeu o seguinte: tem um filme que é romântico e que trata o sacrifício da mulher para o homem. É aquele filme Me Before You. A mulher não quer que o homem morra e ele queria a eutanásia. Ela se apaixonou por ele e estava disposta a esse sacrifício tão grande que é se anular para tentar fazer a outra pessoa feliz. Os filmes sempre colocam a mulher se anulando para um homem. Ainda bem que nesse filme tem um final feliz, porque pelo menos ele se mata e ela fica livre. Eu nunca tinha visto esse filme sob essa perspectiva, pela perspectiva dela, de uma pessoa porque ela se anulou. No caso dessa pessoa que eu entrevistei, ela conheceu o namorado dela, essa pessoa com quem ela viveu um relacionamento abusivo na igreja. Tem um outro filme chamado Enough. Se eu não me engano, acho que para o Brasil a tradução é Não Mais, e para Portugal é Basta. É um filme que ficou bem conhecido por causa da Jennifer Lopez. Ela conta a história de uma mulher que casa-se com um príncipe encantado, que a tira da função de garçonete, de atendente de mesa, e que dá uma vida maravilhosa para ela, e em poucos anos ele faz aquela mudança que o agressor tem. E uma das minhas entrevistadas disse: eu vi o filme da Jennifer Lopez e me lembrou quando eu estava casada com ele. Eu assisti aquele filme e quando eu assisti eu pensei: opa, quando aquela mulher apanhou no caso de receber uma surra, apanhou muito. Enfim, esse filme ficou marcado para mim. Foi um filme que ficou na minha cabeça. Quando eu entrevistei, ela tinha 38 anos. Já tem 2 anos que eu a entrevistei. E foi o único filme que ela viu, de todos os filmes que ela viu na vida dela, e que contava a história dela. Casou-se com uma pessoa que no início do casamento era uma coisa e depois se tornou outra. E vou colocar só mais uma, da Tulipa, de 22 anos. Ela me respondeu o seguinte: é curioso porque a história que eu venho me identificar é a história acho que a pronúncia é Joker e Harley Quinn, do Banda Desenhada. No Brasil são os gibis. Não é uma história de amor, é uma história de manipulação, uma história de uma vítima que, até violar, ele viola. Ela é uma vítima, ela tem síndrome de Estocolmo, ou seja, ela é abusada, mas ela acha que tem que conseguir. Ela acha que tem que consentir. E nós achamos que merecemos isso. As pessoas depois começaram a dizer: eu quero uma história de amor assim. Não, está tudo errado, não é nada disso. O que há é um abuso, o que há é uma relação abusiva. Não é amor, é obsessão. Infelizmente, famosos atores e atrizes têm muita influência sobre os jovens. E quando o filme foi lançado, chovia de comentários dizendo que a história deles era linda, mas não é. A história de amor só é linda quando um cuida do outro, quando um ama o outro, quando quando é abuso, maltrata, isso não é amor. Essa Tulipa, esse filme eu não assisti, não sei se é um filme ou se é um desenho,
mas ela fala que, eu me lembro que ela dizia perfeitamente assim, eu conseguia ver a maldade que esse homem fazia para ela, e eu lia os comentários dizendo, que coisa linda, eu quero um amor assim. Que mais? Foram muitos comentários, eu não vou me alongar, mas eu queria falar mais sobre isso, sobre nós, desde sempre, fomos acostumados a entender que o ser mulher é isso, é você acalmar, receber, acreditar que tudo vai dar certo com um grande amor. Agora, algumas produções estão começando a fazer algumas coisas de diferente, principalmente porque está tendo muita mulher agora por trás das câmeras. Eu não sei se vocês conhecem a Revolução das Princesas, que eles fizeram agora alguns livros que eles relançaram, a Cinderela, por exemplo. Eu acho super legal quando a Cinderela decide conhecer o seu amor, ela fala, não, eu acho que eu não quero ter que vestir essa roupa tão maravilhosa, porque eu quero que ele goste de mim como eu sou. Eu não preciso me mudar tanto para isso. A Ariel, ela salva ela salva de um afogamento o amor dela. Elas colocam as princesas também como heroínas, não como aquela princesa que ela é salva e a história dela acabou, ou seja, o sonho da vida dela é casar e não precisa de mais nada. Não, eles colocam de forma igual e é super, super bacana. Ok. Deu por terminada a tua intervenção? Sim, sim. Ok. Pronto, agora tinha uma pergunta agora aqui no geral, não é? Se calhar, Alicia, tens alguma coisa? Não, é que eu vi uma mãozinha. Eu também. Eu também achei que ela fosse falar, eu quero. Pois. Tinha aqui uma pergunta geral. Agora vamos começar, se calhar, pela Emília e assim sucessivamente. Esta pergunta geral, na vossa opinião, de que quais as medidas necessárias a serem adotadas para o combate da violência de namoro e a quem deve ser dirigidas, a quem se devem dirigir as vítimas do namoro, na vossa opinião. E agora pedir à Emília se quer pronunciar sobre isto. Sim, como sou uma associação, logicamente, uma das primeiras situações que possa surgir na cabeça das vítimas é alguém que as possa ajudar, muitas vezes fora da família, porque a família nem sempre é a melhor porta, ou a porta está meio entreaberta para estas situações, e às vezes procurar fora é o mais fácil. Temos aqui em Braga a Unimais, eu não sei se a Marta conhece, que é destinada realmente à violência no namoro, mas se dirigirem à minha associação, eu farei todo o gosto também de as encaminhar para Unimais e ajudar também no que for preciso. Por isso há sempre maneira de pedir ajuda. Compreendo perfeitamente que miúdas, principalmente menores e até maiores, que ainda não são independentes, que andem na escola, que às vezes a família realmente não é o melhor meio para se empoderarem, porque são capazes de ser apontadas. Eu disse-te que aquilo não era o melhor para ti, eu disse-te que ele não prestava, eu disse que ele é assim ou ela, pronto. E às vezes as miúdas e os miúdos ficam um bocado reprimidos para procurarem ou se apoiarem na família e preferem realmente falar com alguém. Até por isso que me procuram muito no meu Facebook, mesmo, miúdas, e dizem, ai, Dona Emília, precisava tanto de falar consigo. E já recebi cá em casa, falei com elas. Porquê? Porque precisam sim de uma voz que as empodere e de um abraço, mas a família nem sempre também não está preparada. Primeiro que às vezes existem agressões no próprio meio familiar, e são onde elas são ensinadas a obedecer, a ser mulheres. Tens que ser uma mulher de casa, tens que ser uma mulher exemplar, tens que saber cozinhar, tens que saber arrumar, tens que saber estar, não podes andar na treta com os teus amigos. Então há ali os maus exemplos todos acumulados ao seu redor, e elas não têm a coragem nem a vontade sequer de procurar alguém da família e preferem procurar fora. Neste caso, se alguma menina, alguma pessoa nos está a ouvir, realmente precisa de ajuda,
Podem procurar a minha associação, é Mulheres de Braga, está no Facebook como Associação Mulheres de Braga, ou o grupo que é só para mulheres, que é Mulheres de Braga, e mandar mensagem privada, procurem, que a gente depois, como está em cruzamento com outras associações, uma delas a Unimais, que está precisamente mais direcionada para a violência do namoro, não quer dizer que nós não resolvemos. Eu, por acaso, esta semana resolvi de uma menina que, pronto, que não queria ir para mais lado nenhum, queria ficar comigo, e eu consegui orientá-la e consegui que ela fizesse queixa, consegui tudo, que é esse o nosso trabalho, é empoderá-las, aconselhá-las, fazê-las sentir seguras na sua queixa, ou seja, na denúncia, porque nem sempre se sentem seguras. E acho que cada vez mais nós precisamos disso, fazer com que as vítimas se sintam seguras e consigam denunciar, porque se não denunciarem, depois mais nada pode funcionar. Mas muitas vezes é lógico que a gente entende, muitas vezes há denúncia, mas depois são gozadas, há o escárnio, há o mal dizer, ela que ainda é a porca, entre aspas, porque a sociedade é mesmo assim. Ai, mas ela era uma porca, que ela falava com este, falava com aquele. Ai, mas ela andava com um decote. Eu própria já recebi mensagens. Isto agora aqui uma parte. Eu tenho um bocadinho de... Opa, não sei o que é que se chama. Ou André Ventura, da maneira que ele trata as mulheres, no geral, da maneira que ele trata as pessoas diferentes, as etnias, as minorias, etc, etc. E eu, antes da campanha, andei a publicar várias coisas. E então, por privado, vieram 3 mulheres brasileiras, por acaso, de Vila Verde, porque acho que em Vila Verde o André Ventura teve assim um resultado muito interessante, não é? E elas vieram-me por privado dizer que me iam denunciar, que iam fazer queixa da minha associação, porque eu andava sempre a caluniar o candidato delas, que era o senhor André Ventura, que inclusive sofriam de violência doméstica, mas que não podiam confiar numa mulher como eu, que estava sempre a dizer mal dele, e que andava de decotes e saias curtas, e que era uma provocadora, e que por isso que a me iam denunciar, nem que fosse para as televisões. Fazer o quê, não é? Fiquei assim um bocado espantada com aquela situação e disse, olha, façam um favor, façam o que quiserem, visto que o vosso candidato, o vosso Deus, porque ele é um novo Messias, não é? O Messias de Portugal, até nem diz mal de ninguém, nem insulta ninguém, ele é uma pessoa super correta, não discrimina nada. E boa sorte para vocês, mulheres que se vão divorciar ou que sofrem de maus tratos, boa sorte na mão do vosso candidato. E foi o que eu respondi. Porque realmente nós mulheres não podemos andar com decote, que já merecemos sim uma palmada, um castigo e ser postas de lado, e era o que mais me faltava. Eu tenho 53 anos, nunca nenhum homem me maltratou, porque eu também nunca me permiti, não é? Nunca permiti e sempre andei como quis, vesti-me como quis. Tenho os meus 4 filhos, estão todos comigo, dou-me super bem com os pais deles, porque no momento certo soube pô-los no lugar deles. E quando eu comecei a ver que, por um motivo qualquer, me queriam diminuir, comigo não serve. E o mesmo transmito a todas as pessoas que me seguem. E o que eu sinto é que realmente as miúdas mais novas veem em mim um exemplo e gostar, porque é o que eu faço com os meus filhos e com as minhas filhas. Eu tenho 4 filhos, mas tenho uma rapariga biológica, tenho mais outra rapariga que me chama tia, mas é como se fosse minha filha. E o que é que elas sentem? É que não, elas têm que ser aquilo que elas são. E as pessoas vão gostar delas assim, sejam namorados, namoradas, seja o que for. E então, o que eu digo a estas miúdas, vocês têm que se amar acima de tudo, ser vocês mesmas e nunca, mas nunca deixarem que alguém vos influencie para ser o contrário, porque senão deixam de ser vocês deixam de ser felizes e não podemos viver de bonecos. E pronto, se alguém precisar, podem procurar. Eu primeiro, geralmente tenho esta primeira abordagem com elas, primeiro falo com as vítimas, dou-lhes um pouco de coragem, porque às vezes vêm muito tristes, muito em baixo, porque há sempre, o agressor tem sempre o vício de as manipular e pô-las fisicamente em baixo, e a moral delas e o ego está de rastros. Por isso esta parte tem que ser trabalhada, e depois sim, levá-las à polícia, falar com um advogado também é importante por causa de algumas coisas, isso tudo, este trabalho todo.
E acima de tudo, como as meninas em baixo disseram, embaixo porque estão embaixo de mim, mas se calhar não estão embaixo, eu tampouco gostei que estão em cima, aqui no quadro. A educação, acima de tudo, e os pais também precisavam ser educados nas escolas. Umas reuniões, umas rodas de conversa com os pais seria muito importante, porque há pais que não entendem que estão a fazer mal, que estão a educar mal, acham que é aquilo que é o certo. Portanto, a educação da população em geral é importante. Por isso, procurem-me se precisarem, eu estou por cá. Ok, Emília, nós também estamos a partilhar a Associação das Mulheres de Braga nas nossas páginas, para quem quiser, tiver a necessidade de nos recorrer e pedir apoio. Sim. Nas diversas formas, a gente já deixou o link para isso. Agora, Marta, não sei se queres dizer alguma coisa sobre esta pergunta geral que coloquei. O mar em Braga não tem centros de acolhimento, mas tem articulações com outros centros de acolhimento às vítimas, como é o caso do AIR e de que mais? É IR no Porto e o Prati também, que é no Porto, são centros. O Prati é de violência no geral e o EIR é mais especializado no atendimento a vítimas de violência sexual. Pronto, depois além disso existem, e nós também, a partir de Braga, conseguimos articular essas pessoas, se bem que a equipa de Braga trabalha mais a questão da prevenção primária da violência em escolas. Mas depois há uma data de associações, como é o caso da APAV, cujos números, eu não sei de cor, mas está 116, está aqui no Google. E depois há uma linha nacional de emergência que está disponível 24 horas, que é o 144. Eu esqueci de dizer, nós também estamos disponíveis 24 horas por dia. Bom, isso é importante. Pronto, e depois há uma data de linhas, como a APAV, linhas psicológicas. Eu sei que no Porto também existe. Eu não conheço bem, mas há um projeto que se chama Plano I, que além de receberem as vítimas de violência sexual, elas dão apoio psicológico, porque isto também é muito importante, né? A malta que sofre este tipo de situações. E acho que o Plano I, eu não estou certa, mas eu penso... As formações, não sei. Especificamente a questão do namoro, por acaso. Acho que sim. Acho que sim, que tem a ver com eles agora até. Sim, falei com a Ofélia semana passada, e ela agora está lá a trabalhar como psicóloga, portanto eu sei disso. Mas não tenho muito mais a acrescentar, não sei se a Alicia sabe mais sobre estes... Ok, não sei, Alicia, se queres... outra coisa, claro, que é fundamental, como disse a Emília, já e bem, é a questão das denúncias, eu sei. Ou seja, estes canais de apoio à vítima são importantes, existem, ainda que muito poucos, mas a denúncia é fundamental, porque de outra forma não se consegue. Daí a importância do empoderamento, porque a maioria das vítimas não tem coragem de... tem medo. Da perseguição e dos estigmas que isso gera, mas a mensagem é esta. O medo pode-nos levar em estado último à morte. Nem mais. E se combatermos, se agirmos, podemos sobreviver. Porque há uma coisa que tem que ser dita. As mulheres são, acima, e as mulheres que sofrem violência doméstica são, acima de tudo, sobreviventes a esta violência machista. Na minha intervenção falei um bocado genericamente na questão das formas de discriminação e de violências que existem, mas estas violências mais concretas, como é a doméstica, a malta que sobrevive a isto, não tem que ter medo, porque já são heroínas, portanto têm que denunciar, porque mesmo que elas larguem esses maridos ou namorados violentos, se elas não denunciarem, eles depois vão namorar outras, vão casar com outras,
e podem perpetuar, ou seja, É mais. portanto nós temos que ser também para isto. E agora, Marta, no contexto que nós estamos, os agressores estão muito mais, mas estão muito mais disponíveis, não é? Porque estamos todos confinados. É muito complicado a denúncia, é muito complicada a denúncia. Estão magoadas. Não sei, Alicia, se queres complementar de que forma. Eu sei que vocês têm o vosso programa, não é? Nas escolas e tudo, não sei como é que queres. Antes eu vou puxar a sardinha para o meu lado, claro, mas antes de falar nisso, pensando aqui na questão das denúncias, uma coisa que sempre vem na minha cabeça é a importância da segurança das vítimas em todo esse processo, porque também é uma coisa que não foi falada aqui, antes da gente falar de denúncia, desde 2013 a violência no namoro está inserida no artigo 152 do Código Penal, que é o artigo que tipifica a conduta da violência doméstica, ou seja, a violência no namoro torna-se crime, então, e por isso, sim, a denúncia, sendo também um crime público, ou seja, qualquer pessoa que tenha conhecimento pode vir a denunciar também. Mas por isso que eu falo isso, mas enfatizar a segurança da vítima, porque, pronto, pode haver uma retaliação, enfim, é importante sempre a gente ter essa cautela. E a necessidade de acompanhá-las por vezes e estar mais por perto no terreno, porque acho que é importante uma associação, ou nós que recolhemos vítimas, ou que elas nos procuram, está muito no terreno, está por perto, porque muitas vezes elas sentem-se abandonadas e quando tomam a decisão continuam abandonadas. E não, a gente devia estar por perto e no terreno. Na verdade, desculpa, Emília, mas na verdade, muitas vezes também, quando se vai fazer a denúncia, justamente por todas as estruturas fazerem parte de um sistema patriarcal, a própria recepção das vítimas nesse momento acaba por muitas vezes se tornar perigoso, no sentido de uma revitimização do tipo, o que você fez para merecer isso? Não. Eu não deixo isso acontecer, Deus-me livre, guarda. É por isso que eu faço questão muitas vezes de direcioná-las para aquelas pessoas que têm informação realmente na área e que são sensibilizadas. Como já as conheço, já sei, eu ligo para a polícia ou vou com a vítima e sei que vão ser bem tratadas e que vão ser bem atendidas. Mas também a importância de um acompanhamento especializado nesse momento, enfim. Mas agora, também fazendo um link com... porque é isso, né? Não só a família, não só vivências familiares, mas também vivências em diversas outras coisas. Por exemplo, aquilo que a Graciele estava falando. Os filmes, a televisão, a informação que nos é passada pelos meios de comunicação, aquilo que a gente aprende em diversos outros lugares, tudo, é uma estrutura, é um social que está ali passando uma mensagem o tempo todo para a gente. Então, a necessidade que eu penso agora, puxando para mim, de se trabalhar pedagogicamente e na educação com as jovens e com os jovens, para que eles não e elas não só compreendam o que são relações abusivas, quais são os atos, como e também a promoção de relações saudáveis, mas também que elas pensem criticamente em relação a todo aquele meio que a gente está inserido e todas aquelas mensagens, aqueles signos que a gente vê o tempo todo e que a gente está absorvendo. Então, refletir sobre isso, educar nesse sentido, alterar as estruturas, alterar a base, eu acho que acaba por ser também essencial. O trabalho da prevenção, para mim, há muito essencial. Graciele, não sei se queres complementar, dizer alguma coisa sobre medidas, caixas essenciais para adotar. Eu acredito, eu vou bater sempre na mesma tecla, a educação. A Alicia, o trabalho da Artemis eu nunca vi de perto, mas eu já li a respeito e tudo mais. Me baseei pelos dados da UMAR para fazer o meu trabalho. E o que a Alicia falou tem tudo a ver.
olha o que eu ouvi de uma das pessoas que eu entrevistei, onde ela precisou denunciar o agressor dela. Na audiência, o juiz me perguntou, eu dei o nome de Rosa Amarela para ela, porque na verdade eu dei o nome de Flores para esse jardim que eu entrevistei. Na audiência, o juiz perguntou se Rosa Amarela não estava mentindo para prejudicar o ex-namorado. E ela disse, juiz, eu não estou mentindo. Eu estou me colocando aqui, na verdade, eu sou a vítima da situação. Se eu estou pedindo ajuda da justiça e a justiça está me colocando como a causadora do problema, então eu não tenho mais para quem pedir ajuda. O juiz disse que não havia provas e testemunhas, mais um erro desse processo. Como é que a gente vai ter provas? A gente sempre está sozinha, como é que eu vou ter provas? As marcas do meu corpo foram alegadas que eu poderia ter me batido. Como é que eu podia ter batido no meu ombro direito? Isso é um depoimento dela. E o que a Alicia falou está super certo. E essa mesma entrevistada, Rosa Amarela, ela falou assim, já nos ensinaram a identificar, só que não nos ensinaram ainda a fazer o depois, não nos ensinaram nada. E não existe uma cartilha para uma família. Eu me lembro que quando eu dava aula, dentro da sala de aula, eu, enquanto professora, para os meus alunos, ok. Quando eu ia para a sala dos professores, eu ouvia um discurso machista, porque achamos ainda que professores ou juízes ou universitários, está todo mundo num nível, e não. A violência contra a mulher ela é democrática e é transversal, ou seja, ela consegue atingir todas nós, o que significa então que todas nós precisamos falar sobre isso. Eu bato sempre nessa mesma tecla, educação, 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 educação. Concordo com tudo que tu disseste, Graciela e a Alicia também. A educação é fundamental, mas a Alicia também lembrou uma coisa, que é chamar a sociedade civil à responsabilidade. Se calhar o ónus da denúncia não tem que cair sobre a vítima, mas tem que cair também sobre nós que testemunhamos. Ou seja, eu já denunciei os meus vizinhos aqui em cima, onde o marido agredia a mulher. Porque eu ouvi os gritos e fiz queixa. Eu também já fiz queixa. Portanto, eu acho que temos que nos elucidar, educar para a não violência e educar para sermos todas e todas mais vigilantes também. Mais vigilantes uns dos outros, mais se identificarmos e se tivermos a certeza do que está a acontecer, é agir. Precisamente porque neste momento a violência sexual, a violência doméstica é crime público. Já, por exemplo, a violência sexual é um crime semipúblico. Se eu souber, se tu me confessionas, a amiga minha me conta que foi violada, mas ela não tem cabeça, nem estrutura, nem emocional para fazer queixa. Se eu quiser fazer queixa por ela, não posso. Portanto, eu acho que isto é preciso, penso eu, debater-se isso, porque os estudos revelam que o tempo que tu demoras a sarar as feridas interiores do peso de uma violação demora, acho que é perto de 1 ano. E um crime prescreve, acho que é ao fim de 6 meses. Ou seja, não dá tempo. Não dá tempo de recuperação. A recuperação para depois tu teres força para, se é difícil dizer que, bem, ou seja, que és maltratada, ser violada é muito mais com as entranhas, não é? Muito mais. Sim, e não sei se vocês repararam, mas infelizmente tem algumas pessoas às vezes têm estado agora na televisão a denunciar de mulheres que foram violadas há muitos anos, e há um trabalho muito grande a ser feito. Os comentários que são feitos àquela exposição, e não estou a falar de homens, estou a falar de mulheres que comentam outras mulheres.
com outras mulheres e que falam determinadas coisas, há um trabalho enorme que se calhar se é feito nisso, porque não se colocam na posição do outro. O filme mais mulheres do que homens. É muito cruel, as mulheres são muito cruéis. A gente precisa entender também que nós próprios somos vítimas do sistema que a gente Sim, sim. Ou seja, Então, tem que haver esse trabalho feito. Pois, a gente precisa entender e refletir sobre isso. Eu vi no grupo, quando começámos a fazer o grupo, mulheres que contavam a sua história de vida, do que passaram enquanto vítimas, e eram atacadas logo por várias mulheres. Até que eu comecei a pedir. Fomos ensinados segundo esses estereótipos, como disse a própria Graziela, que ela disse muito bem, com as próprias representações que nós temos nós próprios, ou seja, como disse a Graziela, no cinema, nas novelas, nas séries, mas também na arte e a representação, por exemplo, no contexto artístico, e eu gosto de achar que sou artista, nós somos chamadas para ser musas inspiradoras, mas não somos chamadas para ser agentes criativos. Nós somos a que inspira, nós somos a que não sei o quê, mas nós não somos. E o mundo da arte, por exemplo, é um mundo muito difícil para quem é mulher e quer ser artista, porque tens mais dificuldade em expor o teu trabalho, tens mais em divulgar, etc. Eu acho que em todas as áreas, não é? A mulher tem sempre mais dificuldade e tem que trabalhar mais para chegar ao seu objetivo. Um homem tem as portas mais abertas, é visto como... E sendo também que as profissões menos reconhecidas do ponto de vista social e também monetário são as profissões mais feminizadas, como é o caso, por exemplo, das limpezas domésticas. E porquê? Porque é um trabalho desempenhado por mulheres. Os cuidados paliativos, ou o que seja, não é? Precisamente. Não é reconhecido porque é desempenhado por mulheres. Porque se fosse desempenhado por homens, ele era reconhecido, era visibilizado. Isto está tudo ligado. É uma rede complexa. É um homem que fica com os filhos no casamento, é um grande homem. Mas se for a mulher, é uma mulher, pronto, ok. Exato. É obrigação. Está só. Está a fazer o papel dela. É. É isso, Bom, Ok, nós não temos propriamente perguntas, eu ia só aproveitar o meu tempo de antena, já que sou eu que estou a moderar. Nós temos muitos parabéns e estão-nos a parabenizar do próprio debate e a moderação e o próprio painel em si destas 4 mulheres de diferentes áreas e que complementaram-se tão bem entre si. Sobre a questão, eu ia só aproveitar para colocar uma questão que porque a mim me é bastante pertinente e tem a ver com a questão da comunidade LGBT que nas questões de violência na intimidade, seja no namoro, seja no casamento, é complicadíssimo a própria denúncia e a própria exposição e a própria consciência provavelmente de que estão a viver também num namoro ou num casamento abusivo. Não sei se a Emília não sei se já chegou inclusive a ter alguém que tentasse denunciar, nos procurasse nesse sentido. Não sei se a Marta, não o Mar, se tem também conhecimento desse. A própria Alicia, se no próprio projeto dela na Artemis, se pensam eventualmente pensar nessa abordagem, porque é tal secção, não é? Digamos, dentro agora de violência de homem, de mulher, e depois nas questões homossexuais, se existe essa questão, e a própria Graciela, se isso na cultura e na arte ou na comunicação, assim a gente também sabe que agora cada vez mais, não é? Até inclusive nas telenovelas e tudo isso vai sendo cada vez mais naturalizada a questão da homossexualidade e de outras questões. Não sei se vocês querem fazer algum... Olha, eu tive um caso interessante que até posso partilhar, de uma miúda aos 13 anos
ela sentia que era diferente. Diferente não é ser diferente, que não era igual às outras amigas que gostavam de rapazes e apreciavam rapazes. Mas, para se contrariar, ela começou a namorar com um rapaz. Rapaz esse que era bastante mais velho, mas que a enganou e disse que apenas que tinha 18 anos, mas já tinha 21. Penso que foi assim mais ou menos isto. E começou a namorar com esse rapaz e então ela sujeitou-se ao topo, ao máximo, à relação com esse rapaz para normalizar aquilo que ela pensava que era normal. Gostar de rapaz é que era o normal na sociedade, portanto ela tinha que gostar de rapazes também. E aconteceu que começou a namorar com esse rapaz, engravidou, esse rapaz soube que ela estava grávida, matou o bebê ao pontapé na barriga, ela engoliu isso tudo sozinha, escondeu isso tudo porque não queria que ninguém soubesse. Entretanto, sujeitou-se a namorar com outro rapaz. No dia que esse rapaz fez 18 anos, ela tinha partilhado com ele que tinha algum interesse por mulheres e que, pronto, que achava que gostava, que era bissexual. E ele aproveitou o facto de fazer 18 anos, tinha ela 16, e pediu-lhe para fazer uma brincadeira com os amigos e com umas amigas todos juntos, e ela sujeitou-se novamente à vontade do namorado para conseguir ser aceita. Conclusão, ela ficou com vários traumas psicológicos, tem ataques de pânico, tem montes de patologias psicológicas devido à obrigação que tinha de mostrar à sociedade que era heterossexual e não homossexual. Hoje em dia ela realmente conseguiu superar, já tem 22 anos, vive com uma mulher, casou, inclusive, casou ao ano passado, e conseguiu aí mostrar ao mundo que não deixava de ser quem era por ter uma opção sexual, portanto, do género que ela. Mas é para mostrar, e ela realmente veio e desabafou comigo o que ela sofreu nas mãos de homens. Porquê? Para mostrar ao mundo que não era homossexual. Portanto, é um erro, queria se enganar ela mesma, enganou a eles, acaba por se enganar e acabou por sujeitar a violência, muita violência, porque matar um bebê na barriga, porque servir de objeto sexual para contrariar aquilo que ela realmente queria, e é, hoje em dia, ter o seu estatuto como boa mulher, ela trabalha, ela tem a vida normal, mas a sua opção sexual é uma mulher do mesmo género, que ninguém iria condenar. A própria mãe lhe disse que foi um erro ela esconder isto toda a vida, mas porquê? Escondeu porquê? Porque a sociedade aponta logo o dedo e com o medo realmente ela não conseguiu assumir. E agora, hoje em dia, assumiu. Portanto, é um bom exemplo para mostrar: não faças asneiras, não vais pelos caminhos apertados da vida só para agradar o outro. Pelo menos eu acho assim: se és, assume-te. Porque se tu não te assumires, mais ninguém te vai respeitar. Por isso, respeitar-se é o essencial. E realmente há problemas, sim, de violência doméstica entre também do mesmo género. Conheço também alguns, e por vezes muito violenta, muito obsessiva. Porquê? O medo de ficar sozinha, o medo de não poder arranjar outro parceiro, porque é mais difícil arranjar um parceiro do mesmo sexo do que o ser heterossexual. É o que vai no pensamento deles. E Claro. então há mais obsessão, sim, e há muita violência também, muito controle. E ciúme de dois lados, ciúme de homem com mulher, depois há o medo de perder aquele homem ou aquela mulher para o outro género, portanto há aqui e depois a sociedade depois stress, não é? Ao stress da sociedade. Ok, não sei se mais alguém tem alguma coisa para dizer assim muito breve, que a gente já está tipo 1h30. Em relação a isso, vocês estão me ouvindo? Então, existe um centro de atendimento especializado para as populações LGBTI+. E ele se chama Centro GIS, é do Plano I. É um centro de também populações LGBTI. E aí é um contato, acho que todas as relações têm as suas particularidades, as suas especificidades, as suas nuances, e até talvez seja uma, como se diz, talvez uma dupla
questão para você ir denunciar em relação a isso e também da importância, porque, pronto, há também toda a questão que gira em torno às orientações sexuais não normativas. Então, as identidades de género não binárias, que isso também influi nessa dificuldade, né? Com certeza, Marta. E aí, por isso que agora me veio, que eu soube também há pouco tempo, nesse grupo de apoio especializado à população LGBT, e fica a dica, Centro GIS, GIS, do Plano I. A Unimais também recebe LGBT. Sim. Também, sim. Marta, queres dizer alguma coisa? Não, Alice, eu já disse. Já acho que também há linhas de apoio psicológicas específicas para a população LGBT. Que é aí, Graciele. talvez não plano. Eu conheço muito pouco, estudei muito pouco sobre... Quando eu comecei a estudar sobre a violência no relacionamento, eu comecei a estudar no geral, mas como o meu trabalho focava exatamente na questão do gênero, porque eu estudei sobre violência de gênero, então eu não trabalhei tanto sobre as relações homoafetivas. Mas o pouco que eu vi, eu realmente batia naquilo que a Alicia falou, sobre a dupla dificuldade. Se já é difícil comentar, dizer, pedir ajuda de um relacionamento abusivo, é mais difícil ainda quando você não é aceito socialmente, quando o seu par, o seu amor não é aceito. Prova disso é que as mulheres que eu entrevistei, todas elas são relacionamentos heterossexuais, e de todas as mulheres que eu entrevistei, apenas uma delas, até hoje, a família sabe. Todas as outras, a família nunca soube e nunca vai saber que a filha sofreu violência no namoro, porque isso não é dito, elas não querem falar. É vergonhoso, é feio ter que dizer para alguém, olha o que o meu amor fez comigo. Imagina quando o seu amor é alguém que não é aceito socialmente. Ok, pronto. Não sei se mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Não? Vamos repetir. Pronto, eu agradeço profundamente em nome de todas as duas organizações de vocês darem o vosso contributo neste tema que pronto, está em voga, foi não é? Este dia fala-se, não seria de falar só neste, havia de falar de todos os restos dos outros dias, porque a violência do namoro é diária. Pronto, e agradeço muito. Acho que dou por encerrado aqui este debate. Espero que a gente se torne a ver por motivos mais alegres, espero. Olha, muito obrigada a todos, tá? E a todos que vieram assistir aqui, tá bem? Obrigada. Tchau.